Muito bem. Deixa só o pastor regular. Dá uma verificada aí também no seu, se o som tá bom, se o volume do som tá bom, se a imagem tá boa. Dá uma verificada e aí dá um retorno pro pastor. O fundo que o pastor coloca, essa música de fundo, para ficar assim, esse fundozinho bem no fundo mesmo, se tá agradável, se não tá muito alto. Às vezes pode ser que fique um pouquinho alto, né? E se ficar alto, aí mistura com a minha voz e você não consegue entender direito. Vê se está bom, se está direitinho, tá? Muito bem, meu povo querido. Pega a sua caneta, pega o seu caderno para você anotar. Nosso estudo hoje continua no tema, né? Abrirei as janelas dos céus. E hoje, meu povo querido, o estudo será em Gênesis 28, do 12 ao 17, tá? Gênesis 28, do 12 ao 17. Começaremos então com a leitura bíblica. E sonhou: eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o Oriente, para o Ocidente, para o Oriente, para o Norte e para o Sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido ou que te hei prometido. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Palavra do Senhor nosso Deus. Querido povo de Deus, digam todos glórias a Deus. Amém? Para muitos aqui, essa palavra não é nova, você já ouviu ela assim muitas vezes, mas o maravilhoso, povo de Deus, da palavra de Deus é que ela se renova a cada manhã. E a cada vez que você lê, parece que ela é a primeira vez que você está lendo, porque ela te inspira de maneiras muito diferentes. E isso é incrível, é maravilhoso e é sobrenatural. Como que uma mesma palavra pode dizer tantas coisas, tantas vezes e de tantas maneiras diferentes. E
Aqui a gente está na fase de mudança, de início, de nascimento. Na verdade, a melhor maneira de expressar é a fase do nascimento de Israel, da transformação de Jacó em Israel. Deixa eu falar uma coisa para vocês, para que vocês consigam entender direitinho. Eu quero que vocês entendam que o pastor não critica religião nenhuma. O pastor critica, se posso chamar assim, a religiosidade, tá? Eu não sou adepto, respeito, mas não sou adepto de nenhuma religião, porque eu entendo que a religião em si, ela não aproxima as pessoas de Deus e nem delas mesmas, elas separam, não faz a pessoa chegar até Deus e separa uma das outras. Tanto é que tem que ter uma lei que proteja o direito da pessoa ter a religião dela. Olha que coisa, que é a lei contra a discriminação religiosa, né? Que não funciona muito, funciona para uma coisa, para outras não. Por que tem que ter uma lei? Porque se não tiver a lei, as pessoas não respeitam a religião do outro. E a pessoa ela é livre para ela acreditar no que ela quiser, porque isso, a princípio, isso é uma garantia do próprio Deus. O próprio Deus nos deu aquilo que a gente chama de livre-arbítrio, livre escolha, né? Poder de você escolher. Mas ele também disse o seguinte, e isso tem que ser compreendido, povo de Deus, sem que isso seja ou interpretado como uma agressão religiosa. Não é. Como um discurso de ódio, não é. A pessoa tem que entender o seguinte, eu sou livre para escolher a religião que eu quiser, mas eu preciso ter a consciência que as minhas escolhas têm consequência. Se eu estiver escolhendo errado, eu tenho consequência, então eu também preciso aprender a respeitar isso, sem entender ou sem achar que é um discurso de ódio. Não, as minhas escolhas trazem consequências. Então, tem que ser respeitado. Eu respeito, a pessoa é espírita, eu respeito. Ela tem o direito de ser espírita. Ela é budista, seja lá qual outra religião seja, ela tem o direito de ser. Como eu tenho o direito de ser cristão e acreditar na palavra de Deus como minha bússola de vida, aquilo que guia a minha vida. E ensinar aquilo que eu acredito, mas isso sem ferir a escolha de ninguém, mas é o que eu acredito e eu estou ensinando para aqueles que vieram aqui me ouvir. Eu não fui na igreja de ninguém, eu não estou indo na porta da igreja de ninguém dizer, olha, todo mundo que está aí dentro está errado, vocês vão para o inferno. Não, eu estou no que eu considero o meu templo sem paredes, mas que é sem paredes, mas só entra quem clica para entrar. Então a pessoa só entra se ela fez a escolha de entrar e se ela escolheu ouvir o que eu tenho para ensinar. Então não estou ferindo absolutamente ninguém. A pessoa, ela só clica se ela quiser clicar. A partir do momento que ela quis clicar, ela então autorizou eu a falar para ela aquilo que eu acredito. Ela entrou no meu templo espiritual. Quem está compreendendo? Se ela entrou no meu templo, ela vai ouvir o que eu creio, aquilo que eu acredito. Então, ponto 1, a gente vai falar de uma pessoa que, dentro dos moldes dos dias de hoje, seria um crente, um evangélico,
dentro da minha maneira de enxergar. Por quê? Porque Jacó, ele era filho de Isaac, o seu pai e a sua mãe, se a gente fosse fazer uma comparação hoje, seriam crentes, e neto de Abraão, que era o fundador, digamos, daquela igreja daquela época. Abraão foi quem fundou aquela igreja e Isaac, seu filho, deu continuidade. Teoricamente, então, os dois filhos dele, Jacó e Esaú, também seriam membros daquela igreja. Espero que você esteja compreendendo o que o pastor está falando. Porém, nem Jacó nem Esaú nunca, povo de Deus, tiveram um encontro com Deus. Isso serve para a gente entender que não é o fato de uma pessoa estar na igreja que significa que ela tenha Deus na vida dela. Isso é difícil de ser compreendido, porque isso vai confrontar a pessoa. Porque a realidade é que muita gente está dentro das suas igrejas, mas elas não conhecem a Deus. Elas estão na igreja bem parecidas com Jacó e Esaú, atrás das bênçãos. E a gente vai encontrar, mas isso são outras pregações, ensinamentos. Pessoas dentro da igreja que são Esaú. Quem é Esaú? É aquela pessoa que está ali, ela tem tudo para ser abençoada, mas ela despreza a bênção. Ela não está nem aí para nada, mas ela está na igreja. E você vai encontrar o Jacó, que é aquela pessoa que ela anda desesperada atrás da bênção. E ela é capaz de fazer qualquer coisa para ser abençoada. Ela, na cabeça dela, imagina que, desde que ela seja abençoada, qualquer coisa que ela fizer vale. Alguém está compreendendo, pastor? É aqueles ensinamentos que diz assim, se a pessoa estiver sendo abençoada, se ela recebeu alguma bênção, não, ela é de Deus, porque a vida dela está sendo abençoada. É o Jacó. Jacó é aquele ou aquela que ela está na igreja desesperada para ser abençoada. O pior, povo de Deus, é que aquilo que Jacó pensa que é bênção, lá na frente se torna uma maldição, porque não era bênção. Então Jacó, para ser abençoado, ele passa por cima do irmão, ele explora o irmão. Primeira coisa, para Jacó ser abençoado, ele explora a necessidade do irmão. Ele acha que aquilo ali é uma bênção, e não é. Para ele ser abençoado, ele engana o irmão, engana o pai. E ele acha que enganando o irmão, enganando o pai, Deus vai abençoar. E não vai. Infelizmente, vocês sabem que tem muita gente nas igrejas assim, que elas acham que Deus vai abençoar elas, não importa a vida que elas estejam levando. Às vezes, povo de Deus, eu perco pessoas que me acompanham exatamente porque eu ensino isso. Por exemplo, pessoas que elas me procuram para pedir, para orar por elas. Pastor, ora por mim porque minha vida está assim. E eu pergunto se elas estão acompanhando os cultos, se elas estão acompanhando os ensinamentos, e elas dizem que não. Não, pastor, não estou não, por causa... E elas dão os motivos delas. E aí eu digo para elas, não vai adiantar eu orar. Não vai, se você não acompanha, se você não está aprendendo, se na sua vida você não consegue separar um tempo para buscar a Deus, me desculpa, não vai ser a minha oração que vai te ajudar. E aí ela fica com raiva, diz logo assim, tá bom então, obrigado, Deus lhe abençoe. E vai embora com raiva. Mas eu não posso mentir, povo de Deus.
Eu não posso chegar para a pessoa e continuar iludindo ela, porque é isso que estão fazendo aí fora. Estão iludindo as pessoas, mentindo para elas. E o Jacó, ele não vai ser abençoado, povo de Deus. Jacó, as janelas dos céus não se abrem sobre eles, porque o Jacó leva uma vida que não agrada a Deus. E como disse lá na mensagem de ontem, se você não assistiu, assista a de ontem para você entender a de hoje. A Bíblia diz assim: com maldições sois amaldiçoados, filhos de Jacó. E é o que aconteceu com Jacó. O que ele achava que era bênção virou uma maldição. Ele tem que fugir de casa sem nada, olha só, sem nada, porque o irmão ia matar ele. E ele passa a vida toda dele, aproximadamente 40 anos, com esse peso na consciência de ter enganado o irmão, com medo do irmão achar ele e mandar matar ele. Olha que vida. Mesmo ele já tendo se convertido, isso atormentava ele, porque ele sabia que tinha feito algo de errado, ele precisava consertar, reparar aquilo ali. Eu tenho certeza que não é isso que você quer, uma vida desse jeito. Então, presta atenção agora para você entender. Por que eu dei essa introdução? Para você entender em que ponto nós chegamos. Esse ponto que eu acabei de ler e que eu vou falar daqui para frente é o momento em que Jacó já enganou o irmão, já enganou o pai, está fugindo para não morrer, está dormindo no chão, ao relento, na sarjeta, no fundo do poço, que é normalmente o ponto em que a gente passa a ter um encontro com Deus. É triste, mas a maioria precisa chegar no fundo do poço para poder olhar para cima, porque já não tem mais para onde olhar. E esse é o ponto de Jacó. Mas é exatamente aqui que Israel começa a nascer. E eu separei para nós hoje 4 ensinamentos poderosos. 4, povo de Deus, nessa leitura que a gente fez, para a gente aprender como as janelas dos céus começam a se abrir na nossa vida. 4 passos que a gente vai seguir nesta leitura bíblica, que vai mostrar como as janelas dos céus se abrem sobre a vida de Jacó e vai transformando Jacó em Israel. Anota, povo de Deus, aí, por favor, o primeiro passo: a revelação. Povo de Deus, tudo vai começar pela revelação ou pelo sonho. E por que a revelação foi um sonho? Porque a revelação, povo de Deus, como é que eu vou explicar para você entender? É o objetivo, é o que Deus coloca dentro de nós, que Ele vai fazer na nossa vida. É como Deus se apresenta para nós, é como Deus se manifesta para nós. Até então, Jacó estava fazendo de tudo para ser abençoado. Na verdade, Jacó não era projeto dele prejudicar pai nem irmão. Ele só estava querendo ser abençoado. Só que nessa busca pela bênção, ele estava prejudicando as pessoas. E isso não é bom. Deus agora vai mostrar para ele como que a vida dele vai ser abençoada sem ele prejudicar ninguém. A bênção de Provérbios 10, 22. Deus vai mostrar para ele que ele vai deixar ele rico, mas sem dor, sem causar dor para ninguém, nem para ele mesmo. Porque essa é a bênção de Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor enriquece, mas não traz dor, não traz desgraça, não traz desgosto. Qualquer outra bênção que não seja como essa não é do Senhor.
Qualquer outra riqueza que a pessoa ganhou muito dinheiro, conquistou muitos bens, mas causando dor para ela e para os outros, não é de Deus. Então, primeira coisa, a revelação é quando Deus fala conosco, é quando Deus se apresenta para nós. E isso aconteceu nos primeiros versículos. Olha, acompanha comigo. E sonhou. Por que, povo de Deus, que sonhou? Porque a revelação, povo de Deus, ela só como é que eu posso dizer assim? A pessoa só pode ter ela, só pode acreditar nela pela fé. É como se fosse um sonho. Exposta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu e os anjos de Deus subiam e desciam. Veja que é tudo sobrenatural. Tudo sobrenatural. E perto dele, veja bem, não é no céu, povo de Deus, olha que lindo isso, perto dele estava o Senhor, que lhe diz, é agora que ele se revela, olha, presta atenção, ele se apresenta, ô Jacó, eu sou o Senhor, o Deus de teu pai, Abraão, e o Deus de Isaac. A terra que você está deitado é minha. E eu vou dar para você e para a tua família. Olha que lindo, povo de Deus. Olha que lindo. A tua família vai ser tão grande, Jacó, vai ser como o pó da terra. Aqui começa a história de Israel. Aqui está terminando a história de Jacó e está começando a história de Israel. Deus se revela, mas nesse versículo, povo de Deus, tem coisas lindas. Primeiro, um sonho. A revelação, povo de Deus, é algo que não dá para se ter, não dá para se acreditar se não for pela fé. Por isso que é um sonho, porque essas coisas que eu estou falando, para as pessoas que vivem pela razão, que só acreditam na ciência, só acreditam no que pode tocar e ver, elas não acreditam. Para essas pessoas, o que eu estou falando é um sonho, é um delírio. Alguém está conseguindo compreender o seu pastor? Dá um sinalzinho aqui para eu saber que você está pegando esse espírito, essa mensagem. Para essas pessoas aí fora, o que eu estou falando é uma maluquice, é um delírio. É um delírio. Isso é coisa de gente maluca. Como é que vocês podem acreditar nisso? Pois é, porque a revelação é como um sonho, povo de Deus. Ela não é algo que é concreto, palpável. Ela está dentro de você. Ou você acredita ou não. Então, a revelação é um sonho. É aquele sonho que Deus coloca dentro de você. É aquilo que Deus fala com você que Ele vai fazer. Mas se você contar para alguém, a pessoa vai dizer que você é maluca. Está entendendo direitinho, povo de Deus? Se você disser assim, olha, Deus falou que vai fazer isso na minha vida, olha, Deus me falou o meu coração, que olha, eu vou prosperar, que eu vou conseguir comprar minha casa própria, olha, que eu vou conseguir montar uma empresa, que vai ser uma bênção. A pessoa vai olhar para você e vai olhar para a sua condição e vai dizer, você é maluca. Que história é essa? Você acredita nessa história de que Deus falou, nessas promessas? Para com isso. Por quê? Porque é um sonho. Então, a melhor coisa que você tem que fazer, povo de Deus, é não contar nada para ninguém. A não ser que seja para alguém que tenha o mesmo sonho que você, que acredita no mesmo Deus, e essa pessoa pode te motivar a continuar crendo. Mas não conte para quem não crê, porque ela vai fazer de tudo para apagar esse sonho dentro de você.
Quando você conta o teu sonho para as pessoas que não estão na mesma sintonia que você, vai acontecer o que aconteceu com José, despertar inveja. Se você revelar o teu sonho para pessoas que não são do mesmo nível espiritual que o seu, que não estão na mesma sintonia, essas pessoas vão te atrapalhar. Por quê? Primeiro, que elas não acreditam. E segundo, que é o que aconteceu com José. O quê? Você vai dominar, você vai isso, você vai aquilo. Ah, não, a gente tem que acabar com esse sonho. Então, guarda para você. Eu sei que às vezes a gente quer contar coisas boas, mas a gente só pode contar coisas boas para quem está na mesma sintonia. Porque senão você vai receber palavras de afronta, vão te chamar de maluca, de doida, você vai ouvir coisas que você não quer ouvir, isso pode te machucar, isso pode te magoar, isso pode até sufocar o teu sonho. Você entendeu direitinho? Quem entendeu, pastor? Não estou dizendo aqui, povo de Deus, e de maneira nenhuma você vai ouvir isso de mim, que não, se você revelar não vai acontecer. Não é nada disso, porque se Deus colocou no teu coração, Ele vai cumprir. Eu só estou dizendo para você evitar dor de cabeça desnecessária. Evita. É sonho. Sonho é revelação. Para você é real, mas para essas pessoas você é maluca. Ficou claro? Quem entendeu direitinho? Então, guarda o teu sonho dentro do teu coração. Guarda ele. Ele é real. Pode ser sonho para os outros, mas era muito real para Jacó. Amém, povo de Deus? Podia ser sonho para Esaú, para quem, mas para Jacó era real. Pode ser sonho até para a tua família. Pode ser sonho, mas para você não, isso é real. Deus falou comigo, Deus falou ao meu coração e eu creio nessa revelação. Amém? Você crê que Deus está falando com você agora? Deus está revelando a você agora. Deus está revelando. Amém? Segunda coisa importantíssima da revelação, povo de Deus, que é como um sonho. Segundo, Deus está perto de você. Nunca fique achando que Deus está longe. Ele está perto. Perto. Às vezes a gente fica achando, fazendo uma oração, Deus está lá no céu. Não. Eu acho tão lindo esse pedaço aqui. Se vocês me permitirem, eu sei que é uma pregação um pouco mais longa, povo de Deus. Se vocês me permitirem, olha só, e sonhou, já falei sobre sonho, e tinha uma escada que o topo atingia o céu. Os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eram os anjos que subiam e desciam, povo de Deus. Mas Deus estava perto, era de Jacó. Amém? Perto dele estava o Senhor. Isso é tremendo, povo de Deus. Deus está perto de você. Pare de olhar e achar que Deus está longe, lá no céu, longínquo, distante. Não, Ele está aqui com a gente agora. Perto de nós está o Senhor.
Eu não posso ver, mas eu posso senti-lo. Eu sei que Deus está aqui. E o próprio Senhor Jesus disse: se 2 pessoas estiverem reunidas, eu vou estar ali no meio delas. E eu sei que o Senhor está neste lugar. E é por isso que eu sei que Ele vai abrir as janelas dos céus sobre nós. E que esta palavra, este sonho, vai se tornar realidade. Você também crê como eu creio? Pare de orar achando que Deus está longe. Perto está o Senhor. Então, a primeira coisa, povo de Deus, é a revelação. A segunda é o motivo. Deus revela o que Ele vai fazer. Ele diz: olha, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, de Isaac, e eu vou te dar essa terra. Veja, povo de Deus, que prosperar não é errado. Ele não diz assim: olha, você não vai ter nada, ele diz: eu vou te dar. Isso aqui é teu, porque isso é meu e eu quero te dar. Agora, para que eu vou te dar isso? Para que Deus quer te prosperar? Para que Deus quer te enriquecer? Será que é para você ostentar e dizer por aí: eu sou isso, eu sou aquilo? Vamos ver, para que Deus quer nos prosperar, povo de Deus? Por que Deus quer que eu tenha condições financeiras, que eu tenha uma vida abençoada? Vamos ver. Ele diz assim, ó: estender-te-ás para o ocidente. Veja que ele está alargando ali, né, as fronteiras do recém-nascido Israel. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul, ou seja, para todos os lados. Agora, olha o motivo: em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Esse é o motivo. Deus quer me abençoar para que eu seja bênção. Deus quer me abençoar para eu ser bênção na vida de outras pessoas. Deus não quer que você tenha prosperidade para você sair por aí ostentando, dizendo que você é o bambambam, que é isso e aquilo, ou humilhando. Deus quer que você seja uma bênção para que através do que você tem, você possa ser bênção na vida de outras pessoas, para que outras famílias sejam abençoadas por tua causa. Aqui Deus acaba com esse egoísmo das pessoas. Às vezes a gente luta tanto aqui para as pessoas ofertarem, para as pessoas darem dízimos, para as pessoas compartilharem, para as pessoas curtirem. Tem gente que tem dificuldade de curtir, porque a curtida faz com que o YouTube, o Facebook notifique mais pessoas. O compartilhamento faz com que outras pessoas tenham a oportunidade de assistir o que você está assistindo. O dízimo é a oferta, mantém essa obra aberta. Mas tem gente que tem dificuldade, sabe por quê? Porque ela, na cabeça dela, ela tem que ser abençoada, tudo dela, para ela e por ela. E não é assim. Para quê? Para que você quer ser abençoado? Qual é a razão de você querer ser abençoada? Por que você está pedindo a Deus essa bênção? Tem que ter um motivo, e Deus está dando motivo aqui. Olha, ô Jacó, eu vou fazer isso na tua vida, mas por causa disso, olha, para que todas as famílias da terra sejam abençoadas através de você e da tua família. Meu povo querido, tem que ter um objetivo que você está buscando. Você tem que querer. Isso não é só com Jacó, desde Abraão. Quando Deus chama Abraão, Deus fala assim: Abraão, ele diz a mesma coisa: as famílias da terra serão abençoadas por tua casa. Abraão, sê tu uma bênção.
Minha irmã, meu irmão, você tem que ser uma bênção onde você estiver. Você tem que ser uma bênção no teu trabalho. Você tem que ser uma bênção na tua casa. Você tem que ser uma bênção onde você for. Onde você for, as pessoas têm que ver algo em você. E aquilo que Deus te dá tem que servir para abençoar outras vidas. Senão, não tem sentido. Para que eu vou abençoar você se você é egoísta? Tá claro até aqui? Sim ou não? Vocês entenderam? Tem que ter um motivo. Deus só vai abrir as janelas dos céus sobre a sua vida se tiver um motivo. Se não tiver motivo, não tem necessidade. Então, segundo é o motivo. O terceiro, ele mostra como isso vai acontecer. Pastor, como é que vai acontecer essa bênção na minha vida? Mas ele revela também na palavra. Olha só. Eis que eu estou contigo. Te guardarei por onde quer que fores. E te farei voltar a esta terra. Porque eu não te desampararei até cumprir tudo aquilo que eu tenho falado. Então, como vai acontecer? É simples, é Deus que vai fazer. Não se preocupa, não é você, não é um trabalho seu, é Deus. Ele diz assim, o mesmo que ele disse para Moisés, quando Moisés disse assim, mas Senhor, eu sou contigo. Minha irmã, como é que isso que você está sonhando vai acontecer? Deus é contigo, é Ele que vai, Ele vai abrir as portas, Ele vai criar os meios, Ele vai enviar as pessoas certas, Ele vai preparar o caminho. Eu não vou te desamparar. Irmãs, irmãos, povo de Deus, ovelhas, não importa a situação que você atravessar, não é que a vida de Jacó passou a ser fácil, muito pelo contrário, mas Deus estava com ele, ele guardava sempre no coração essa palavra, eu estou contigo e não vou te desamparar. Nesse momento, não importa o que você está passando, Deus é com você, você vai vencer porque Deus está com você. Quando você estiver passando por uma luta muito ferrenha, muito difícil, lembre-se disso, eu vou vencer porque Deus é comigo, ele não me desamparou e não me desamparará. Quando você estiver passando por uma doença, creia, você é curado, porque Deus é comigo. Como? Deus é comigo. Essa é a resposta. Como é que esse sonho vai se concretizar? Deus é comigo. Aleluia! Posso ouvir um glória a Deus da sua parte? Alguém recebe essa palavra profética? O como é esse? Deus está com você, é Ele quem vai realizar, é Ele quem vai te ajudar, é Ele quem abrirá todas as portas trancadas. Eu sei que o Senhor está comigo. Essa é a resposta. Deus é comigo e não me desampara. Por onde eu for, Ele vai estar do meu lado. E por último, povo de Deus, e muito importante, nós já aprendemos, agora precisamos aprender onde isso acontecerá. Onde é que isso acontece? Onde acontece isso? Onde se manifesta tudo isso que o pastor falou? A revelação, o poder de Deus. Em que momento? Em que lugar? E aí a palavra também vai nos dar a resposta, povo de Deus. E ele diz assim, olha, presta atenção. Aqui, ó. Despertando Jacó. Agora já não é mais um sonho. Presta atenção, agora já não é mais um sonho, é a realidade. Despertando Jacó do seu sono, disse, na verdade, o Senhor está neste lugar, aqui neste lugar. Eu é que não sabia. Por isso eu dei tanta cabeçada, por isso eu fiz tanta besteira. E temendo disse, quão temível é este lugar. É a casa de Deus, é a porta dos céus. Onde acontece tudo isso, povo de Deus? Aqui.
Aqui é o teu campo de batalha, aqui é onde tudo acontece, aqui é onde os céus se abrem. Parem de sair por aí batendo em tudo quanto é porta. Aqui. E onde é esse local? Betel. Aqui, povo de Deus, nasceu a Betel. Betel é aquele local ali. Betel é aquele local ali. Por isso Jacó deu o nome de Betel. Betel significa casa de Deus. É na casa de Deus que o milagre, que a mudança, que a transformação, que as janelas se abrem. Se você não tem tempo de estar na casa de Deus, se você não tem tempo de buscar a Deus, e casa de Deus, povo de Deus, preste atenção, é o local onde você busca, onde Deus se revela, onde Deus se manifesta. Casa de Deus nesse instante é esse local aí onde você está. Por isso que a Betel não tem paredes. Ela vai para o oriente, para o ocidente, para o norte, para o sul. Ela é a casa de Deus, porque a casa de Deus sou eu, a casa de Deus é você, mas a casa de Deus são aqueles que buscam esse Deus, que tem tempo para esse Deus. Se você não tem tempo para orar, se você não tem tempo para ler a Bíblia, se você não tem tempo para participar deste culto, então você não tem tempo para a casa de Deus, e tudo que você busca é em vão, porque é aqui que o impossível acontece. Jacó entendeu, eu andei por tantos lugares, meu Deus do céu, eu bati tantas portas, eu fiz tanta coisa, quando Deus estava aqui e eu não sabia. O onde? É na casa de Deus, é na presença de Deus.